Olá, meu prezado aluno, seja bem-vindo mais uma vez à disciplina Modelos de Liderança. Vamos continuar falando desse assunto que é tão bom para o nosso desenvolvimento. Antes de começar, eu quero fazer um agradecimento ao meu querido professor Clécio Martins pela contribuição e o apoio de sempre, principalmente na evolução desse conteúdo. Vamos começar? Liderança é a arte de crescer com as pessoas. Então, liderança, pessoal, toda vez que a gente fala de liderança, a gente pensa na questão de crescimento. A gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Que essa questão de crescimento, essa questão de desenvolvimento, essa questão de saber quem eu sou, saber o que eu quero, saber para onde eu vou e conduzir as pessoas. E no contexto atual, altamente competitivo e globalizado, as organizações necessitam obter um diferencial competitivo. Gente, nesse contexto globalizado, não tem como fugir disso, não tem como. Quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me aperfeiçoo, mais eu consigo ter lugar no mercado de trabalho. E quem é responsável pelo sucesso das empresas? Quem é responsável? Principalmente a pessoa, ou as pessoas são responsáveis pelo sucesso da empresa. A empresa não se faz sozinha, a empresa se faz com pessoas, e as pessoas precisam ser conduzidas por um líder. Todo grupo tem que ter uma liderança. Não existe grupo sem liderança. Por mais que aparentemente você possa perceber que tem algum grupo que não tem uma liderança, você sim vai encontrar uma figura ali que vai conduzir. E qual a importância de um líder no atual cenário do mercado para as organizações? É o líder que conduz. É o líder que orienta, é o líder que impulsiona. Então, o líder ele precisa estar altamente treinado e ter uma visão ampla desse contexto globalizado. Vamos para o próximo? Vamos falar de algumas definições de liderança. Vamos trazer mais alguns conceitos aqui de liderança para a gente deixar a nossa disciplina bem mais interessante. A palavra liderar vem do latim leiden, que significa ir ou viajar junto. Se pegarmos algum dicionário, veremos que liderança é definida como função de líder, relativo a líder, comando, direção ou hegemonia. O que é hegemonia, pessoal? O que é hegemonia? Hegemonia é quando um país, um estado, uma nação, ele consegue influenciar os outros. É essa autoridade, é esse poder de influência. Então o líder, ele carrega em si, sim, um conceito de hegemonia, porque ele vai influenciar o grupo, ele vai influenciar a empresa, ele vai conduzir. E aí, no próximo, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a palavra liderar. A palavra liderar já era usada no ano de 825 a.C. Sempre esteve relacionada a comando, direção e a condução. Então essa palavra, ela não é nova. Então nós não vamos dizer que essa palavra é nova, porque sempre existiu um conceito de liderança. Por mais que foi encontrado entre os pesquisadores 825 a.C., mas desde os primórdios a gente encontra a condução da liderança, a gente encontra essa figura de liderança desde os primórdios. Agora, a partir do ano 825, que a gente consegue realmente observar a palavra realmente liderar, que significa comando, direção ou condução. O que é liderança? Liderança é um processo de influenciar pessoas no sentido que hajam a favor dos objetivos da instituição. Olha, e a gente não pode esquecer disso. Nós estamos dentro de uma empresa, nós trabalhamos com o desenvolvimento humano, tem alguns líderes que são bastante humanistas, realmente eles encontram as pessoas, eles se preocupam com as pessoas, eles são empáticos, se colocam no lugar do outro, só que a gente não pode perder o foco principal. Nós estamos dentro de uma organização. Essa organização, ela tem uma identidade empresarial. E a gente aprendeu que isso significa missão, visão e valores. Missão é aquilo que eu faço hoje. Valores é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu carrego comigo como princípios, como norteador da minha vida.
E visão é onde eu quero chegar. É o lugar onde eu quero chegar. Então, quando o líder está dentro de uma instituição, isso tem que ficar bem claro para ele. Nada acontece por acaso. Nada tem que acontecer por acaso. Tem que ter um fim, tem que ter um objetivo. E o objetivo é alcançar a meta da instituição. Então, tudo que acontece dentro da organização tem que ser voltado para visão. O líder não pode esquecer isso. Ah, então eu vou esquecer as pessoas? Não, claro que não. Só que você trabalha com as pessoas, levando essas pessoas em direção à visão desta empresa. Os líderes criam condições para que as pessoas exercerem, ou para as pessoas exercerem todo o seu potencial. Então o líder ele vai fazer isso. Ele vai criar a situação para que as pessoas exerçam todo o seu potencial. E também trabalhar com elas para que elas consigam compreender, que elas consigam entender por que elas estão fazendo isso dentro daquela empresa para poder atingir essa visão. Outras definições sobre liderança. Liderar é alguém que tem seguidores. Então, toda vez que alguém está liderando, a gente pode dizer que ele tem seguidores. Então, um líder é alguém que tem seguidores. Liderança é a motivação de outros em direção a um alvo específico com o propósito de torná-los bem-sucedidos. Mais uma vez aí, pessoal, motivação. O que é motivação, né? Motivação é motivo para agir, né? Motivo e ação, ou motivo da minha ação. Então, toda vez que eu falo de motivação, eu lembro de movimento. Motivação é movimento. Não tem como você falar bem assim, nossa, eu estou tão motivado. Você fica deitado lá, nossa, eu estou com uma motivação enorme para poder sair, para fazer alguma coisa. Nossa, mas que motivação, e você está lá parado. Você pode estar motivado para ficar deitado, você pode estar motivado para dormir, você pode estar motivado para assistir a algum filme bom, mas não necessariamente para se movimentar, porque motivação é motivo da ação, é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te lança. E nós falamos em uma das nossas aulas que motivação é um estímulo, começa com um estímulo. Então, por exemplo, essa aula aqui pode ser um estímulo para você. Se você está assistindo a essa aula, é porque alguma coisa aconteceu que você foi estimulado a assistir. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lançando um estímulo, Eu costumo dizer para os meus alunos que eu não tenho condições de motivar ninguém, eu não motivo a pessoa. O que eu posso fazer é estimular. Então, eu estimulo. Se tiver alguma coisa aí dentro de você, se tiver algum combustível, ou se o meu estímulo for correto, sim, essa pessoa vai ser motivada. E eu disse também que motivação é prazer. Quanto mais prazer eu tenho em uma prática, eu tenho tendência de repetir isso cada vez mais. Então, se eu estou dentro de uma instituição e eu não consigo me motivar, eu não consigo me satisfazer com o meu trabalho, eu não consigo estar feliz com o que eu estou fazendo, o que eu faço? Vou pedir conta? Vou sair? Vou falar, estou indo embora, não preciso desse trabalho? É assim que funciona? É assim que a gente faz? Não é assim. A gente não pensa desse jeito. Nós temos um conhecimento, nós temos uma certa maturidade que a gente não faz esse tipo de coisa. Tá, então o que eu faço, professor Daniel? O que eu faço então? Porque eu estou dentro de uma instituição, eu não gosto desse ambiente, eu não gosto desse trabalho e eu não consigo me motivar. O que você tem que fazer? Você tem que procurar algum motivo ou alguma coisa que te dê prazer. Alguma coisa tem que te dar prazer naquilo ali. Nem que você pense assim, eu estou aqui porque eu preciso do salário no final do mês para poder pagar as minhas contas, para fazer aquilo que eu gosto, para poder fazer a minha viagem. Todas as vezes que você trouxer isso à sua memória, você sim pode ficar um pouco mais motivado. Você tem que encontrar prazer nas suas atividades. Pense nisso. Olhe para mim. Preste atenção. Você tem que encontrar prazer nas suas atividades. Praticamente em todas as suas atividades, até aquelas atividades mais chatas. Sabe aquelas atividades chatas que você não gosta, que dependendo do seu perfil você não vai gostar? Você tem que deixar claro para você mesmo
Você tem que conversar com você mesmo e falar, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque isso tem um objetivo. Vamos pensar aqui em faxina. Vai fazer faxina. Nossa, que coisa chata. Dia de faxina. Tem que tirar tudo. Tem que mexer. Tem que fazer. Nossa, eu não estou motivado para isso. Que coisa chata. Mas você tem que saber por que eu estou fazendo essa faxina. Estou fazendo essa faxina para minha casa ficar cheirosa, para ficar tudo muito limpinho, para ficar tudo higienizado, para eu não ter problema com mofo, para eu não ter problema com poeira, para ficar mais agradável para os meus amigos. Então pense nisso. E olha a sensação gostosa quando você chega na sua casa, ou quando você termina a sua faxina, ou quando você contrata alguém, não sei o que você vai fazer, e a casa está bem gostosa, bem cheirosinha. Então você precisa ter isso em mente, sempre procurar prazer nas suas atividades. Então liderança é motivação. Liderança é a tarefa de levar o seu povo do lugar onde está para o lugar onde não tem estado. Ou seja, você sai do estado atual para o seu estado desejado. É o que nós falamos de sair de um estado e chegar à sua visão. E a visão tanto pode ser empresarial, como pode ser também uma visão pessoal. Você sai do seu estado atual, vai para o seu estado desejado. E a gente costuma falar em sala de aula que a distância entre o estado atual e o estado desejado, nós chamamos de gaps, ou seja, espaços, lacunas ou problemas. É aquilo que está faltando. E o que eu faço com isso? Eu mitigo. Então eu tenho que mitigar a distância entre o meu estado atual e o meu estado desejado. E como que eu faço isso? Deitado eternamente em bliss esplêndido? Não, eu faço isso com ação, motivação, dia após dia, passo a passo. Mais um pouquinho sobre conceitos de liderança. Liderança é a habilidade de fazer com que o indivíduo faça aquilo que você quer, quando você quer, do jeito que você quer, porque ele quer fazê-lo. Olha que coisa extraordinária, né? Você influencia o indivíduo a fazer aquilo que eu quero, aquilo que a empresa quer, só que ele também vai querer fazer aquilo. Em um dos modelos de liderança que nós falamos, a gente fala que os liderados, ou a equipe, ou o time, às vezes ele faz, não é porque realmente ele acreditou naquilo. Às vezes ele nem sabe por que ele está fazendo aquilo, ou às vezes ele não tem muita certeza, ainda aquilo não ficou muito claro para ele. O líder comunicou, mas aquilo não ficou muito claro. E ele faz por quê? Ele faz por causa do líder. Então, ele faz por causa do líder, porque ele fala, olha, porque você está falando, eu tenho confiança em você, eu tenho segurança em você, eu vou fazer. Olha que coisa extraordinária, porque ele conseguiu influenciar, ele conseguiu fazer com que o outro faça da maneira certa, no momento certo, na hora certa, para que todos ganhem com esse propósito. Mais um conceito aí. O líder é uma pessoa que influencia outras pessoas para cumprirem um propósito. Então, tem muito essa história de propósito, né? Por que eu estou fazendo isso? Isso tem que ficar bem claro para mim e bem claro para a minha empresa. E liderança é a habilidade de influenciar e inspirar pessoas servindo-as com amor. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu gosto muito dessa palavra servir. Então, o líder é aquele que serve, né? Tem até um texto que diz o seguinte, quem é o maior? O maior é aquele que serve. Por quê? Porque servir significa a questão da humildade. Servir significa a questão de estar disponível. Não significa que você vai ter que virar capacho, não é isso. E nem deixar com que os outros aproveitem de você. Tem muita gente que não gosta de servir, tem muita gente que não gosta de, às vezes, fazer aquilo que o subordinado quer que ele faça, porque ele acha que ele vai perder o status. Vai perder assim, se eu fizer aquilo que o meu subordinado está mandando, ou se eu deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer o que o meu subordinado quer, eu estou perdendo o meu status, eu estou perdendo a minha autoridade. Eu não vou fazer isso não, eu não vou lavar os pés de ninguém não. Não é bem assim, gente. Não é porque você vai servir alguém, não é porque você vai concordar com o seu subordinado que você está perdendo o seu status. Pelo contrário, às vezes essa sua atitude pode fazer com que você ganhe mais seguidores. Porque você está fazendo, porque você percebeu a oportunidade de ajudar e que isso vai fazer bem tanto para o seu liderado, como para a empresa, como para a equipe e para você também. Agora, isso é simples de fazer? Não é. A gente está aqui nesse processo de desenvolvimento. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me permito, e a gente sabe,
Em uma das nossas aulas nós falamos de alguns perfis, e tem perfis realmente que têm muita dificuldade de servir. Tem alguns perfis que eles já são bem evasivos e eles servem mesmo. Eles têm muita dificuldade de até ser um pouco mais firmes. Tem alguns perfis que têm dificuldade de ser firme, têm dificuldade de dar ordem, então às vezes eles deixam uma liderança mais liberal. Em contrapartida, tem outro que ele tem muita dificuldade de assumir que errou, tem muita dificuldade de entender a opinião do outro. E o que a gente faz com isso? Esse que não consegue ser firme e esse outro que tem a tendência a ser autossuficiente. A gente tem que moderar isso, pessoal. Como eu falei para vocês em uma das nossas aulas, que temperamento a gente não muda, mas a gente controla. Perfil a gente não vai mudar assim de um para o outro e trocar. Não vai, mas a gente controla. A gente vai conseguir ajustar isso aqui. E isso é servir com amor. É eu entender que eu estou servindo com amor, e a coisa maravilhosa é quando eu faço gostando. E cuidado, viu? Cuidado, porque tem alguns perfis que eles são muito transparentes. Por mais que você diga, que fala, olha, eu estou fazendo porque eu gosto de você, a tonalidade da voz vai estar outra, a expressão estará outra. Então é melhor não fazer isso, tá? É melhor ser sincero mesmo, falar, olha, eu não gosto dessa atividade, realmente eu preciso gostar. No momento certo, da maneira certa, você vai falar. Quanto mais sincero você for com você mesmo e com a sua equipe, você pode ter grandes ganhos na liderança. Próximo, vamos ver aqui. Para ser líder, não é necessário nascer líder. Então, essa questão que a liderança é inerente, é verdade. A liderança, ela pode ser inerente. O que é inerente? É aquilo que o indivíduo já nasce com ela. Com as crianças, você vai perceber que em algumas brincadeiras, né, você vê ali as crianças ali com 1 ano ou 2 anos, está aprendendo a falar ainda, né? E você já percebe que aquela criança já tem um comportamento de líder. Fala, não, vem todo mundo para cá, vem cá, senta aqui e coloca o brinquedo. Não, sou eu que vou mandar. E aí você percebe realmente que tem um perfil de liderança. Tem crianças que você observa que são crianças assim que têm um poder de convencimento. A partir do momento que começa a falar, ela começa a fazer determinadas perguntas, começa a convencer, ela entende o que o pai gosta, ela entende o que a mãe gosta, e aí faz daquele jeitinho para poder conquistar o pai, para poder conquistar a mãe, até com o olhar. Até com o olhar, o jeito de olhar. Sabe aquele olhar do gato de botas? Sabe aquele olhar assim, aquele olhar bem assim de pedindo? Tem criança que faz isso. E você percebe que isso é um poder de influência, é um poder de liderança ali dentro daquele perfil, dentro daquele caráter, né? Que aí cada um vai ter o seu perfil. Então, eu posso dizer que a liderança é inerente? Posso, é inerente, mas não é determinante. Não quer dizer que a pessoa que quando criança não era líder, ou adolescente, ou jovem, não teve nenhum momento assim de grande influência em liderança, não quer dizer que ela nunca poderá ser. Que ela pode ser sim, porque as habilidades de liderança podem ser aprendidas através de ensinamentos, experiência, da persistência e da capacidade de aprender com acertos e erros. É o que a gente chama de educação continuada. O que é educação continuada? Eu aprendo sempre. Você aprende sempre. Nós aprendemos sempre, né? Então, educação continuada. Então, não significa... Eu nunca exerci liderança, professor Daniel. Nunca exerci liderança, nunca fui representante, eu nunca tive destaque na empresa. Eu ainda posso ser líder? Pode, com certeza. Você pode ser líder, desde que você aproveite as oportunidades. Porque, às vezes, as coisas estão acontecendo e você não aproveita a oportunidade. Era um momento que você poderia falar e você não falou. Era um momento que você poderia fazer alguma coisa exercitando a sua proatividade e você não fez. Então, se você tem esse desejo de exercer liderança, de ter um destaque, aproveite as oportunidades e faça cursos, leia bons livros. Essa disciplina que você está aqui, nós já estamos nessa aula, você que está me acompanhando até aqui, você já aprendeu muita coisa. Então agora é você colocar em prática para exercer isso e para desenvolver a sua habilidade de liderança, porque com certeza você tem potencial para isso. Basta você encontrar e trabalhar. É aquela questão de afiar o machado.
Você vai afiar o seu machado, vai afiar o seu machado. Quando chegar o momento de derrubar a árvore, você não vai precisar fazer muita força. Próximo. E qual a diferença entre ser líder e chefe? Olha essa imagem aqui que interessante, né? Olha o que o chefe está fazendo ali no primeiro momento, né? Ele aponta e fala, vai, vai, vai você, vai você. E ele fica ali bem quietinho ali, sentadinho no seu canto, só dando ordem. O líder, ele já vai à frente. Então ele vai à frente da equipe. Ele conduz a equipe, ele conduz com exemplo, ele conduz com estímulo. E ele está à frente da equipe ali. E na frente ele tem uma visão melhor. Porque ele está vendo o que vai acontecer, está vendo o que pode acontecer. Então, isso significa que o líder, ele sempre estará na frente da equipe? Ele sempre estará conduzindo a equipe? Sempre, em todos os momentos? Não. Em determinados momentos ele pode delegar, ele pode pedir para um desses, falar assim, ó, vai na frente você agora que eu estou aqui. Vai lá na frente que eu estou aqui. E o líder sempre tem que estar, eu digo mesmo essa palavra sempre, porque o líder ele sempre tem que estar atento ao que está acontecendo com a sua equipe. Não significa que o líder vai falar, olha, eu confio em você perfeitamente, vai embora e deixa tudo rolar solto, e aí não pede um relatório, não conversa com alguém para saber o que está acontecendo. É isso? Não, gente, não é isso. Eu delego, eu falo, olha, você pode fazer, você tem liberdade para fazer as coisas, mas eu estou aqui nos bastidores. Eu estou aqui se precisar de mim para servir, eu estou aqui se precisar de um apoio, eu não vou deixar solto. E tem equipe que não gosta disso. Tem equipe que no primeiro momento pode até gostar. Quando o líder fala bem assim, pode fazer, vai, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Com o passar do tempo, sabe o que a equipe vai pensar? Cara, esse camarada é muito folgado. Olha que cara folgado. Ele viaja, deixa a gente aqui, a gente faz tudo. Ele não ajuda a gente. Ele fica só com essa história, pode fazer, pode fazer. Ué, ele nunca aparece? Nunca vai estar aqui presente? Então o líder, sim, ele tem que aparecer. Por mais que ele dê uma certa liberdade para a sua equipe, ele tem que aparecer, ele tem que ter essa figura de liderança, ou então ele nomeia outra pessoa realmente para substituí-lo. Aí ele treina a pessoa, treinou, colocou no lugar, substituiu, vai, segue o caminho. E o chefe? Tem a tendência a comandar pessoas, impor ordens e ser autoritário. Então, é justamente isso, né? Então ele tem essa tendência, né, de impor ordem. Significa que todo chefe ele vai fazer isso? Não necessariamente, mas o chefe realmente, ele geralmente tem essa postura aí, né? Olha a postura desse camarada, né? Uma postura no caráter, nos traços de caracteres que nós trabalhamos, tem um traço de caráter que ele gosta dessa postura aqui, ó. Quando uma pessoa faz isso, abre as pernas, estufa o peito e faz isso daqui, ele está querendo ser maior do que ele é. Então ele fica numa postura de querer ser maior. Essa pessoa que fica assim, geralmente é o perfil, o traço de caractere que nós trabalhamos, que é o psicopata. Não significa que eu estou falando de psicopatia, não é isso, tá? Quando a gente tiver na nossa disciplina de psicologia, a gente pode falar um pouquinho sobre psicopatia, mas eu estou falando aqui do traço de caractere psicopata. É esse que gosta de ter espaço. Ele gosta de conduzir, ele gosta de negociar, ele gosta de mostrar que ele é maior do que ele é. Outro traço de caractere que tem essa postura, às vezes, é o rígido, porque o rígido ele gosta de brilhar, ele gosta de holofotes, então ele gosta de aparecer. Então, para aparecer, às vezes ele tem essa postura. Ele abre as pernas, ele abre os braços, e você vai ver alguns traços de caracteres. Se você começar a observar algumas pessoas que têm postura de ficar assim, você percebe que ela está querendo demonstrar que ela é maior do que é. E o chefe, às vezes, tem essa postura. Também é conhecido por centralizar o poder e pensar apenas nos resultados e lucros. Os chefes são temidos e não respeitados. É aquela história, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você já ouviu isso? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Está chegando o chefe. Tem um filme que eu indico para vocês. O nome desse filme é O Diabo Veste Prada. Se você ainda não assistiu, assista O Diabo Veste Prada. No início do filme, quando a chefe está chegando,
É uma loucura na empresa. Então, aquele ali é um perfil realmente de autoritarismo, de centralização, um perfil de chefe. Conduzia a empresa com um punho de ferro, mas é um perfil bem forte, vamos dizer assim, né? O diabo veste Prada. Ele nunca incentiva ou motiva. O chefe joga a responsabilidade em cima de sua equipe quando algo não dá certo e se vangloria quando um objetivo é alcançado. Olha que coisa louca, né, gente? A pessoa nunca incentiva, nunca motiva, e quando a coisa dá certa, ele fala que os méritos são todos deles. Então, assim, os méritos são meus, porque foi eu que fiz, foi eu que programei, foi eu que... e assim por diante. E aí fica jogando em cima do outro. Isso é muito complicado, né, pessoal? É muito complicado esse tipo de coisa. Não é um comportamento que a gente gosta, não é um comportamento que a gente se sente bem ou motivado de estar em uma empresa para isso. Próximo tem um dado aqui, ó. 85% das pessoas deixam os chefes e não as empresas em que trabalham. A melhor maneira de reter talentos é ter líderes incríveis. Olha que dado interessante, né? Então tem muita gente que deixa a empresa porque ela não aguenta aquele ambiente, mas é por causa do chefe que está ali, ou da liderança que está naquela empresa. Eu já contei essa história e vou contar de novo. Um pai uma vez chegou em casa do trabalho e ele chegou muito cansado. E aí o filho dele perguntou bem assim: pai, o senhor está vindo de onde? Ele: do inferno. Já pensou, gente? Já pensou você chegar em casa e o seu filho te perguntar de onde você está vindo e falar assim: estou vindo do inferno. E lá tem um capeta com um tridente que fica me cutucando o dia inteiro. O que é isso? Aí tem gente que não aguenta, né? Ou às vezes a pessoa fica num ambiente desse e desenvolve alguma doença psicossomática. Aí depois vai entrar numa doença, vai pedir afastamento, vai ter problemas de autoestima e é aquela confusão toda. Eu não saio daqui. E aí tem muitos problemas e às vezes está implodindo, né? O que é implodir? Você explode dentro, né? Você não estoura com os outros, ou às vezes faz aquilo que a gente chama que é deslocamento, que numa das nossas aulas nós também falamos sobre isso. O que é o deslocamento? Esse chefe com esse tridente que fica te cutucando o dia todo, aí te atrapalhando, te azucrinando, você recebe isso dele, você não pode descontar nele, ou não tem coragem de descontar nele, você vai descontar na sua casa. Você vai descontar com uma moça da padaria, você vai descontar com alguém. Desloca, né? Você pega aquilo que alguém fez e desloca para outra pessoa. Isso é um mecanismo de defesa que não é um mecanismo de defesa muito bom. E aí, o líder. O que o líder faz? O líder ele conduz as pessoas e as inspira, né? Inspiração, né? Aquele que chama atenção, é aquele que fala: nossa, que cara interessante, que comportamento interessante. E é conhecido por ser um motivador de sua equipe, mostrando a direção que devem seguir e, mais importante, ir junto. Gente, isso é extraordinário. O líder é aquele que vai junto. Eu gosto bastante dessa expressão. Estamos no mesmo barco. Eu achei extraordinário. Eu sei que virou um clichê, eu sei que muita gente fala, mas quando a gente tem essa consciência que realmente nós estamos no mesmo barco, se esse barco afundar, afunda todo mundo, afunda o líder, afunda todo mundo. O grande empresário do Walmart, ele disse o seguinte, que o cliente ele tem o poder de demitir todo mundo da empresa, inclusive e o líder. O líder, ele conduz as pessoas e as inspira, pessoal. Inspiração, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Você faz porque você acredita na pessoa. Você faz porque ele representa alguma coisa para você. Você faz porque você vê o benefício que esse líder traz para a empresa e traz para a sua vida. É conhecido por ser um motivador de sua equipe, mostrando a direção que devem seguir e, o mais importante, ir junto. Eu gosto bastante dessa expressão, é um ditado popular, mas é um ditado que faz muito sentido. Estamos todos no mesmo barco. E é verdade, estamos todos no mesmo barco. E o grande empresário do Walmart, ele disse o seguinte, que o cliente ele pode demitir
toda a empresa, desde o pessoal dos serviços gerais até o dono. Como é que o cliente demite? Simplesmente pelo fato de não comprar. E às vezes a gente acha que não, que o que eu estou fazendo, não, isso aqui não tem problema não, mas a equipe está ruim, o cliente está insatisfeito, e aí se a empresa fechar, não vai ter para ninguém, não vai ter nem para o dono, nem para ninguém que está trabalhando ali. Então eu tenho que entender sim que estamos todos no mesmo barco. Isso eu estou falando de empresa, mas a gente pode pensar também nessa questão da comunidade, na questão da globalização. Às vezes o que eu faço tem um efeito sim no meu ambiente onde eu convivo e o que o outro faz também. Então a gente tem que ter bastante atenção relacionado a isso e ir junto. Os líderes têm tendência a serem muito respeitados por seus funcionários. Respeito. Respeito é algo que você conquista, não é algo que você impõe. Vou falar de novo. Respeito é algo que você conquista, não é algo que você impõe. Não adianta eu chegar em um ambiente e falar assim, me respeite, você tem que me respeitar. Na verdade, às vezes ele não vai te respeitar. Ele vai fazer aquilo ali porque ele está se sentindo coagido, ele vai fazer aquilo ali porque ele está com medo, mas isso não significa que ele está te respeitando. Ele está com medo. Mas respeito é algo que a gente conquista, porque a pessoa ela entende aquilo, não, preciso respeitar, porque eu reconheço nele uma autoridade. Mais um pouquinho sobre o líder. O que o líder faz? O líder não costuma dizer que tem subordinados, e sim uma equipe ou um time. Essa ideia de equipe, essa ideia de time, é como se fosse um time de futebol. Essa é a diferença. Como se fosse um time de futebol. Diferente da visão de departamento. Ou falar, não, aqui é o departamento do marketing, aqui é o departamento do financeiro, aqui é o departamento jurídico, e parece que cada um está na sua, ninguém contribui com o outro. Um time de futebol não. É um ajudando o outro, é um jogando a bola para o outro, é um incentivando o outro, porque o objetivo é fazer o gol. Então, o líder costuma falar o seguinte, nós somos uma equipe, nós somos um time, nós estamos aqui juntos e nós vamos juntos. Outro ditado que eu acho extraordinário, e eu também gosto, quando a gente entende isso faz sentido para nós, isso é internalizado, é dizer que ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Tem outro filme aí que eu vou indicar para vocês, que é um filme muito bom, vale a pena assistir. O nome dele é O Último Homem e representa muito isso, viu? O Último Homem. Ninguém vai ficar para trás. Olha que perfil de liderança. E ele ouve as pessoas ao seu redor e está sempre disposto a tirar dúvidas. O líder seguro, ele não tem preocupação com isso. Quem tem preocupação de não ouvir o feedback ou de não pedir uma sugestão, ou de não ouvir a sugestão do seu colaborador, é um líder inseguro. Porque ele tem tanta insegurança que ele se fecha nas suas próprias ideias e fala, não, eu não posso ouvir, porque vai que ele tem uma ideia melhor, vai que ele tem uma sugestão melhor. Às vezes você está perdendo uma oportunidade de crescimento, tanto para você como para todos os outros. Ele procura trazer o melhor de cada um à tona. É aquela questão da gestão da competência, né? Eu observo para o meu liderado, eu vejo o que ele tem de bom e eu vou observando as oportunidades de colocar esse liderado no lugar certo. Porque a pessoa, quando está no lugar certo, ela produz melhor. É melhor para a empresa, é melhor para ela, é melhor para você enquanto líder, porque você vai ter menos trabalho de ficar tentando empurrar. Gente, qual coisa ruim. Olha só, preste atenção. Tem dois perfis que são bem opostos entre si dentro da empresa. Tem aquele perfil que é o perfil muito proativo. É aquela pessoa que quer fazer toda hora, ela quer sempre fazer, quer sempre fazer. É muito empolgado, sabe? É aquele empolgado assim, às vezes está começando na empresa agora, está querendo ir para cima, e aí você tem que segurar. Você segura, não, meu filho, menos, não, segura aí, não é agora não, não é agora não. O outro perfil é aquele que você tem que empurrar. Você fala, criatura, vamos embora. Criatura, vamos embora, vamos andando. Qual o perfil
pior de se trabalhar? Fala para mim. Pensa aí, qual o perfil pior de se trabalhar? É aquele que você tem que segurar? Ou é aquele que você tem que ficar empurrando? Isso vai depender do perfil de cada líder. Eu vou falar do meu perfil. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com gente que eu tenho que ficar empurrando, gente. É muito desgastante. Não sei se você concorda com isso, mas é muito desgastante você trabalhar com alguém que você tem que ficar empurrando. Você chega lá e fala, cadê o relatório? Ah, eu esperei você falar para eu fazer. Criatura, mas você não sabe que tem que fazer o relatório? Aí todo dia você tem que chegar e pedir para a pessoa fazer aquilo. Todo dia você tem que chegar e falar, vamos, seu filho, vamos. E isso, com o passar do tempo, isso é muito desgastante. Já esse outro que é muito afobado, a gente tem que tomar uma certa precaução, porque ele pode fazer alguns erros ou causar algumas coisas que você vai ter muito prejuízo. Então você tem que estar atento. Mas você não vai ter tanto trabalho com ele, porque você só vai ter que segurar e falar, não, você vai só até aqui. Às vezes chama para um feedback e tal. Então é muito complicado isso. Por isso que eu tenho que procurar trazer o melhor de cada um à tona. Sabe o que às vezes dá muito certo? É você colocar esses dois para trabalhar junto. Você coloca esse que é muito proativo e esse que não é tão proativo, que fica só na dele, tem uma certa dificuldade. Às vezes dá certo, porque um vai dosar o outro. Não é sempre, tá? Você tem que ter todo um molejo aí de trabalhar as habilidades, tudo isso para poder conseguir colocar esses dois juntos. Eu já vi isso em sala de aula, para desenvolver algumas habilidades de um aluno. Colocou um aluno que era muito ativo perto de um aluno que era muito introvertido. E isso ajudou ali. O líder se responsabiliza quando algo não dá certo e deve dividir ou divide a glória quando o objetivo é alcançado. Gente, responsabilidade. Olha, a liderança tem que ter peito. Tem que ter peito de dizer, eu errei. Foi eu que errei, está errado, pede desculpa, não tem problema você assumir a sua vulnerabilidade. Tem um livro que nós indicamos aí, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E é verdade, não tem problema você assumir a sua vulnerabilidade. Ficar toda hora escondendo coisa embaixo de um tapete, não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Uma hora esse negócio vem à tona e aí está muito complicado. É melhor você assumir que errou, pede desculpa, conserta o erro, pede ajuda. E quando todo mundo contribuiu, ou quando um colaborador seu contribuiu para o sucesso da equipe, você tem sim que dar o mérito para ele. Você tem que dar os créditos para ele. Isso é muito sincero, isso é muito honesto. É muito interessante você fazer isso. Muitos são os termos... No próximo aqui, muitos são os termos utilizados pela literatura para tratar da pessoa responsável por transformar os objetivos estratégicos da organização em produtos com resultados positivos. Então você vai encontrar muito nesse campo aí de gestão de talentos, de gestão de produtos, de gestão da criatividade, da negociação. Você vai encontrar muito isso, né? Quando você transforma, tem esse processo de transformação com uma visão estratégica, num planejamento estratégico para a empresa sair de um lugar e ir para outro, para a equipe sair de um patamar e ir para outro. E aí a gente tem esses aqui, né? O chefe, o gestor, gerente ou líder? Quem é? Quem é? Você é chefe? Você é gestor? Você é gerente? Ou você é líder? O que acontece aqui? Às vezes, eles se confundem. E às vezes, todos estão trabalhando no mesmo ambiente. E às vezes, nós temos ali uma mudança de um ambiente para o outro. Em um ambiente, eu me comporto como chefe. Em outro ambiente, eu me comporto como gestor. Em outro ambiente, eu me comporto como gerente. Em outro ambiente, eu me comporto como líder. Está certo? Está errado? Vai depender da sua história de vida, vai depender da sua empresa, vai depender do que está acontecendo no nosso ambiente macroambiental. Então vai depender muito disso. Eu não posso dizer que determinado comportamento é certo em todas as ocasiões. Não posso falar isso. Principalmente, como a gente está falando de comportamento humano, é muito complexo eu ser determinista em determinadas situações. Então eu tenho que saber qual é o meu contexto, qual é a história, e faça isso. Olha, se você não faz, faça isso. Quando alguém chegar para você contando alguma história, ou quando alguém chegar para você pedindo uma solução,
ou uma escolha que está relacionada, com o comportamento humano, pergunta onde, como, quem, por quê, quando. E aí você vai tentar compreender o contexto. Não dá para falar. Às vezes chegam algumas pessoas para mim e falam bem assim, o que eu faço nessa situação? Eu quero uma resposta. Eu falo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Você tem que analisar ali o contexto. E às vezes quem vai tomar a decisão é a própria pessoa. Você só vai ajudar ela a reconhecer o que está acontecendo dentro dela ali. Então vamos lá falar de cada um deles. Qual a diferença? Gestor. Indivíduo que, sem mandato, administra negócios alheios. Então esse aqui é um dos conceitos de gestor. O termo gestor não está diretamente associado ao nível tático da estrutura organizacional, podendo exercer o papel em qualquer uma dos 3 níveis, seja estratégico, tático ou operacional. Então nós temos ali o nível estratégico. Vamos lembrar da pirâmide. Você que está acompanhando as nossas aulas aí e você que está nesse processo aí de formação, você já deve ter encontrado essa pirâmide aí organizacional. Na pirâmide nós temos assim, a pirâmide, o topo da pirâmide é o nível estratégico, o meio da pirâmide é o nível tático e a base da pirâmide é o nível operacional. O nível estratégico é aquele nível que toma as decisões, é o nível que faz os planejamentos, é o nível que traça as metas, é o nível que diz assim, ó, contrate, não contrate, retire esse colaborador, coloque em outro lugar, é o que vai decidir. Então, o nível estratégico é o que fica a alta cúpula, às vezes ficam ali os superintendentes, os diretores, o dono da empresa, fica ali no nível estratégico. O nível tático é a liderança propriamente dita. Então, são os coordenadores, são os gerentes, são os supervisores, eles que ficam ali no nível tático, ou seja, eles escutam do nível estratégico, vem para o nível tático e o nível tático vai conduzir toda a restante da equipe, que é o nível operacional. Então ele vai falar o seguinte, olha, tem que fazer dessa forma, a ação é dessa forma, o nível tático vai treinar ali o nível operacional para poder fazer as tarefas dentro da empresa. Então só para a gente lembrar, estratégico, tático, operacional. Esse é o gestor. O gerente, vamos para o gerente. Gerente, que ou quem gera, dirige ou administra bens, negócios ou serviços. É a pessoa responsável pelos trabalhos e pelos resultados de um órgão ou uma equipe, exercendo funções de administrador. Então, o gerente, ele vai exercer sim essa função de administrador, né? A administração. Então, esse cuidado com a empresa, cuidado com as questões burocráticas. O gerente está associado a uma hierarquia em um nível tático, como nós falamos aqui, né? Ele fica ali e às vezes ele trabalha também diretamente no nível estratégico, vai depender de empresa para empresa. Geralmente, o gerente em algumas empresas, geralmente a gente encontra isso. O gerente, ele costuma trabalhar muito com as questões burocráticas. Então, o gerente é aquele que libera a senha, é aquele que libera o desconto, é aquele que libera a folga. E às vezes a questão mesmo de administração ou de condução da equipe, às vezes ele não tem tempo. Eu já encontrei empresa que o gerente estava maluco, porque ele não, maluco, no bom sentido, você entendeu o que eu falei, ele estava maluco, assim, desesperado ou muito sobrecarregado, porque ele não conseguia liderar. Ele não conseguia liderar. Porque ele tinha tanta tarefa, era tanta coisa em cima dele, e passava o dia todo resolvendo problema de relatório, liberando senha, fazendo planilha e não sei o quê, e quase não tinha contato direto com a equipe. Ele só tinha contato com a equipe quando chegava, alguém via ou via pelos corredores, ou chegava para ele para pedir alguma autorização ou liberar alguma senha. Então, esse era o papel do gerente. Em algumas empresas assim, o que deve ser feito é delegar algumas funções, porque às vezes é mais barato contratar um funcionário para fazer essa parte operacional do que você pagar para um gerente para ele só ficar fazendo relatório. Ele quase não exerce o papel de gerência e tem muitos gerentes que ficam frustrados com isso.
Porque eles foram contratados para poder gerenciar, para poder cuidar de algumas coisas na empresa. Tem muita coisa acontecendo e ele não tem tempo para fazer isso. E às vezes está muito sobrecarregado, está com problemas psicossomáticos, está com uma coisa muito estresse sobre ele. Então a gente precisa entender, e o gerente que faz isso, ele também tem que deixar isso claro para a empresa. E o gerente também que resolveu trazer tudo para ele, que às vezes o gerente traz tudo para ele, né? Centraliza, ele tem que soltar um pouco. Tem algumas empresas que gerente não tira férias. Por que não tira férias? Porque só ele faz aquilo. Ele é detentor do conhecimento. E não tem uma gestão do conhecimento, detentor do conhecimento. Então, se ele tira, às vezes é uma semana, e quando volta, está um mundo velho de trabalho para ele poder fazer novamente. Isso não é muito interessante. E o próximo, o chefe. Vamos ver aí o chefe. Chefe é o indivíduo que, entre outros, tem autoridade ou a direção. Empregado ou funcionário encarregado da direção ou supervisão de uma seção, departamento, repartição. Ou seja, o chefe tem a autoridade estabelecida pelo cargo que ocupa na organização. Então, o chefe é aquele que manda, né? Vamos falar assim, o chefe é aquele que manda e às vezes o chefe é o dono e ele tem autoridade legal. Autoridade legal. Então, assim, o chefe ele não precisa conquistar autoridade. O chefe ele não precisa conquistar o respeito, vamos dizer assim, porque ele é o chefe. Então, quando chega, o colaborador ele já tem esse entendimento. Eu sei com quem eu estou falando. Ele sabe com quem ele está falando. Ele está falando com o chefe, aquele que dirige, aquele que comanda tudo ali. E o líder? Agora você poderia me perguntar bem assim, todos esses aí que nós falamos podem ser líderes? Pode. Na verdade, eles exercem uma função de liderança. Todos eles exercem uma função de liderança. Só que quando eu falo de líder ou quando eu falo de liderança é muito mais abrangente. Ele pega muito mais habilidades do que as habilidades técnicas ou das habilidades de coesão ou das habilidades que são a liderança, que já é a liderança nata ou aquela questão que já é institucional ou formal. Ele é muito mais que isso. Então, líder, tipo representativo de um grupo. Não necessariamente um líder precisa ter a autoridade do cargo. O que eu quero dizer com isso? Por que não necessariamente um líder precisa ter a autoridade do cargo? Porque às vezes ele não tem uma liderança legal. Assim, esse aqui é o gerente, esse aqui é o chefe, esse aqui é o supervisor, esse aqui é o coordenador. Ele não tem. Mas é uma pessoa que às vezes em uma reunião, como essa imagem aqui, às vezes ele levanta e ele fala alguma coisa. É aquele que participa, e quando ele participa, não sei se vocês participam de algumas reuniões ou de alguns grupos, que tem alguém que quando fala, as pessoas escutam. Fica assim, opa, ele está falando ali. Tem um poema que eu vou indicar para você, que é bem interessante, se você tiver curiosidade, que se chama O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. O Operário em Construção. Começa com um texto, né? Um texto ali fazendo uma referência bíblica entre o diabo e Jesus, mas o texto do Operário em Construção é bem interessante. E o poema, quando começa as estrofes, ele começa assim: era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas de tudo desconhecia de sua grande missão. Desconhecia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Tampouco desconhecia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Então, começa, e esse texto ele é longo, e ele vai contando a história de um operário que trabalhava, um operário que todos os dias cumpria o seu trabalho, voltava para casa. E o chefe enriquecendo, o dono enriquecendo, até que um dia ele percebeu que ele estava sendo explorado. E aquele operário que sempre dizia sim, começou a dizer não. Quando ele fez isso, o chefe se incomodou. E uma das coisas que o chefe se incomodou foi porque ele dizia que tudo aquilo que o operário falava, outro operário escutava. Olha a influência. Era um operário
no mesmo nível, mas ele começou a ter uma postura diferente. Ele começou a dizer não, ele começou a ser reconhecido, ele começou a entender os seus direitos. Então ele começou a exercitar uma função de liderança. Então aquilo que ele falava, os outros também escutavam. Então ele não tinha um papel de liderança dado ali, como está escrito aqui, ó, não necessariamente um líder precisa ter autoridade do cargo, mas o que ele falava, os outros escutavam. Então, se você tiver curiosidade aí, depois você leia esse poema e aí você vai entender ali, aquilo na verdade é uma metáfora, né, que isso pode se encaixar em várias coisas, mas às vezes dentro da empresa a gente encontra isso, pessoas que têm sim um poder de persuasão, que têm uma certa influência e às vezes eles não têm ali uma liderança imposta ou alguma coisa assim. É bem interessante eu falar algo. Isso tanto pode ser para o bem, como também, você já sabe a resposta, para o mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado dessas influências, porque às vezes esse tipo de conversa ou esse tipo de liderança é contra a cultura, está influenciando não para a visão da empresa, mas está influenciando para outra coisa. E o líder, ele tem que estar atento, ou o líder maior, ou aquele que comanda a empresa tem que estar atento a esse tipo de comportamento e chamar para um feedback. Na gerência, liderar é fundamental. Quando o gerente não tem liderança, o funcionário adota a estratégia de fingir que faz ou que obedece e faz o mínimo necessário para não perder o emprego. É a arte de morcegar. Você já ouviu falar sobre isso, a arte de morcegar? Essa é antiga, eu sei que é antiga. Se você tem mais ou menos a minha idade, você vai saber. O que é a arte de morcegar? É aquela pessoa que ela tem tempo disponível ou ela não está querendo trabalhar naquele momento, ela está só enrolando ali, faz só o necessário, às vezes deixa as coisas para depois. Quando o chefe chega, ela joga um monte de coisa em cima da mesa para dizer que está trabalhando. Ou então já deixa a mesa toda bagunçada, cheia de papel assim, ó, em cima da mesa, mas na verdade ela está fazendo outra coisa. Ela está jogando, ela está brincando, ela está conversando, mas quando chega, olha ali para o papel, isso é a arte de morcegar. É o que está falando aqui, ó. Faz o mínimo necessário para não perder o emprego. A liderança, ela tem que estar preparada para incentivar o colaborador a trabalhar de uma maneira mais confortável. A gente não vai falar aqui, pessoal, nem vamos dar um aqui de utopia ou de maravilhoso mundo de Bob, porque a gente não está aqui para isso. A gente sabe que tem muita gente, né, tem trabalhos realmente que não são trabalhos prazerosos, são cansativos. E que se a gente pudesse ter mais folga, a gente teria mais folga. Se a gente pudesse viajar, a gente viajaria mais. Por que não? Nós faríamos isso. Então não dá para dizer assim que o trabalho é maravilhoso, aqui é muito bom, eu quero trabalhar mesmo o tempo todo. Não, não é bem assim, tá? A gente sabe que tem algumas pessoas que sentem isso, tem algumas empresas que são assim, mas na maioria das vezes não é assim. O trabalho realmente é cansativo, traz o seu estresse, traz os seus conflitos. A gente consegue minimizar algumas coisas, mas também ficar morcegando, ou ficar largando tudo, ou fazendo o mínimo o tempo todo, e às vezes burlando, às vezes sabotando, aí não dá, né? Aí a gente tem que trabalhar uma questão de consciência e falar, não, tudo bem, né? Até que eu não gosto da empresa, não gosto do gerente, mas eu tenho que fazer o meu papel, porque eu assinei um contrato e eu estou sendo pago para aquilo, isso é desonesto. E aí não tem por que eu fazer isso. Então a gente tem que entender que se eu fui contratado para fazer alguma coisa e estão me pagando para fazer aquilo, eu tenho que fazer. Eu não vou ficar burlando, eu não vou ficar sabotando. E aí vem a questão do diálogo. Vai conversar, vai falar o que está acontecendo. Como a gente tem dito, nomeie os seus sentimentos. Se está acontecendo alguma coisa ruim, não compensa você ficar guardando isso com você. Você só tem a tendência de ficar mal. Essa questão de ficar guardando sentimento ruim em relação aos outros é outro ditado que eu gosto muito. É tomar veneno e esperar que o outro morra. Ou resolve esse negócio. Não guarde isso com você. Resolva. E no próximo aqui, chefe ou líder. Chefiar é fazer com que as pessoas façam o que é preciso. Liderar é fazer com que as pessoas queiram fazer o que é preciso. Isso é um desafio, né? É um desafio a gente fazer realmente que as pessoas façam aquilo que é preciso. Quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente do que eu estou falando. Você fazer o seu adolescente compreender que aquilo tem que ser feito porque é preciso fazer,
é complicado, principalmente nessa época agora de ascensão da tecnologia, que os meninos, antes de saber falar, já estão sabendo muito mais do que você com o acesso. Então é muito complicado. Em algum momento você vai ter que ter a liderança autocrática. Qual é a liderança autocrática? Lembra? Qual é a liderança autocrática? É você falar, tem que fazer porque eu estou mandando. Simples assim. Ah, mas se vai falar isso para o adolescente, vai falar, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou o seu responsável, você não vai fazer porque eu não quero. Pronto, você não vai fazer porque eu não quero. Esse é o tipo de liderança que às vezes é necessário fazer, porque se ficar com essa história de querer explicar por que você não pode beber até cair, meu amigo, é brincadeira, né? Você tem que deixar claro, você não vai fazer isso porque eu não quero que você faça isso com essa idade. Isso é prejudicial, porque aí vai ser uma discussão muito longa. E na empresa a mesma coisa. Mais uma vez, vai depender do tipo de empresa, do tipo de comportamento, do tipo de perfil de líder, do tipo de perfil de liderado para eu tomar essas decisões. Nós temos aí, pessoal, algumas revistas e algumas produções de conteúdos que é bem interessante para a gente ver o tanto que se fala nisso, né? Então, livros foram publicados entre 2016 e 2017, foram mais de 100 mil livros sobre o tema de liderança no mercado brasileiro. Então você vai ter aí revistas, livros, portais, o tanto que se fala nisso. Por que será que se fala tanto em liderança? Porque existe uma necessidade de trabalhar com liderança. Por mais que se fala de liderança, por mais que se fala de líderes perfeitos, por mais que se fala da necessidade da gente trabalhar com pessoas, da gente trabalhar com gestão de competências, ainda existe um gap muito grande nisso. Então, se você está se desenvolvendo enquanto líder, isso é muito importante. Você vai se destacar no mercado de trabalho, sim, porque existe uma necessidade muito grande de líderes, principalmente em determinados ambientes. Porque é tão engessado que eles não conseguem nem enxergar. É tanta bagunça, é tanto estresse que eles não conseguem nem pensar em liderança, porque eles só conseguem entregar aquele resultado ali. E como eu já falei, a longo prazo isso é adoecedor. Vamos ver alguns livros aí. Aqui nós temos essas duas revistas aí, esse portal. Nós vamos ver alguns livros. Vamos lá. Olha só. A Arte de Ser Chefe. Bom chefe, mau chefe. Seu chefe foi criado por lobos? Como fazer seu chefe amar você? Olha só isso aqui, né? Como fazer seu chefe amar você? Eu odeio meu chefe. Como trabalhar para um idiota? Aprenda a evitar conflitos com o seu chefe. 101 diferenças entre chefe e líder. Você não precisa ser chefe para ser líder. Deixa eu abrir aqui um parênteses para falar algo. É muito bom muitas leituras, a gente indica, é bom ler, mas eu vou dar um aviso para vocês aqui. Cuidado com receita de bolo, tá? Cuidado, por exemplo, assim, esses livros que falam assim, 10 dicas para você ter sucesso na vida. 5 dicas para ficar rico. 5 dicas para nunca mais ficar doente. 5 dicas para parar de sofrer. Cuidado, tá? Às vezes isso dá certo para algum grupo e não dá certo para outro. Por que eu estou falando isso? Porque no período de desenvolvimento, que a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, a gente encontra muitas pessoas frustradas, porque pegou determinada literatura e essa literatura prometia muitas coisas, a pessoa leu, tentou colocar em prática, não deu certo e ela se frustrou e achou que ela que era incompetente, que ela não prestava, porque o outro, e no livro que foi encontrado, viu vários casos de sucesso, mas eu quero dizer para você que livros têm casos de sucesso, mas existem muito mais casos de insucesso do que casos de sucesso nesse processo, tá? Eu tenho um amigo que está trabalhando com um processo aí de análise corporal muito bom, e eu trabalhei com ele, ele quebrou 17 vezes. Quebrou 17 vezes aí, foi em torno mais ou menos de 15 anos nesse processo aí de quebra, agora ele conseguiu. Então, às vezes, a gente só vê o final da história. Vê assim, fulano teve sucesso, aqui 5 dicas para você ter sucesso. Vai pegar a história desse camarada. Às vezes ele está escrevendo esse livro, está com 60, 70, 80 anos. Ele está escrevendo isso. Então,
Cada um no seu tempo, cada um no seu limite, você vai sim conseguir ter sucesso. O padrão de comparação é você mesmo, então faça isso, siga o seu caminho, use todas as literaturas, mas cuidado com essa autocobrança de você pegar um livro como um desses aqui e falar, não, agora, a partir de agora, vai dar certo? Dá, mas é no seu limite, é no seu tempo, é na sua força, e cuidado com a autocobrança, com a autocrítica, com essas coisas que só vai fazer com que você fique ruim. Vamos ver mais outros aqui, ó. Gerentes e executivos poderosos. Como nascem os grandes gerentes? Gerente total. Como administrar com eficácia no século XXI? Gerente minuto. Virei gerente. E agora? Esse é interessante. Esse é interessante. Você foi chamado para ser gerente, você não fez nenhum tipo de treinamento, você foi uma pessoa que se destacou na empresa ou por tempo de serviço, colocaram você para ser gerente. E agora? O que o gerente faz? O que o líder faz? Como é que eu me comporto? Eu trabalhei com uma pessoa uma vez com desenvolvimento e foi exatamente isso. Ela me contratou para a gente poder fazer um processo, ela ia passar por um processo seletivo, e aí eu ajudei a pessoa tanto na questão da oratória, com desenvolvimento humano, e a pessoa passou no processo seletivo. Quando passou no processo seletivo e chegou lá no cargo de gerência, essa pessoa percebeu que ela precisava ter habilidades humanas, ou seja, habilidade com pessoas, que ela tinha mais habilidades nas questões técnicas. E aí a gente teve que trabalhar essa pergunta aqui, ou esse problema. Virei gerente, e agora? E aí nós trabalhamos aí um período para trabalhar essa questão dessa visão humana e desmistificar muitas coisas. Porque às vezes é tão pesado, né? E às vezes dá para trabalhar assim. 13 erros fatais que os gerentes cometem e como evitá-los. Gerentes inteligentes, reações irracionais. Gerente também é gente. Esse livro aqui abrange essa questão da vulnerabilidade. Porque não é porque é gerente, não é porque é líder, não é porque é chefe que está imunizado, que foi canonizado, não tem nenhum tipo de defeito. Não é assim, gente. Não é assim. E a gente tem que tomar muito cuidado também enquanto liderado. Existem liderados ou equipes que colocam muitas responsabilidades ou muita expectativa nos seus líderes. Então coloca uma expectativa assim, não, é o meu líder, é o meu gerente, é o meu chefe, é o meu não sei o quê. E aí quando esse não sei o quê comete algum erro, aí pronto, aí a pessoa desespera, aí a pessoa fica doente, aí a pessoa quer largar tudo, aí a pessoa não quer mais viver. Ué, gente, mas espera aí, você está colocando a sua esperança ou a sua expectativa em alguém que é falível. E se é ser humano, é falível. Se é ser humano, vai errar, vai ter problema, vai ter dificuldade. Mais uns aí, ó. Liderança para gerentes e executivos. O monge e o executivo, uma história sobre a essência da liderança. Liderança, as lições de Mourinho. Liderança com a alma. Liderança radical. Liderança autêntica. Resgate os valores fundamentais e construa organizações duradouras. O líder 360 graus. Muitos líderes, pouca liderança. Então, às vezes tem muita gente... É aquela história, né? Às vezes a gente chega em algumas empresas, aí você pergunta bem aqui, pessoal, tem quantos funcionários aqui? Tem 20. Aí esse aqui é quem? Não, esse aqui é o coordenador, esse aqui é o supervisor, esse aqui é o gerente, esse aqui é o coordenador de seção, esse aqui é o gerente de recursos humanos, esse aqui é o gerente de gestão de pessoas, esse aqui é o gerente de talentos, esse aqui é o gerente de treinamento e desenvolvimento. Meu Deus do céu, a empresa tem 20 funcionários e tem 20 funcionários e 30 líderes. Como é que é isso? Quem lidera quem aqui? Então, às vezes, fica muito essa confusão, né? São muitos líderes, tem pouca liderança, a gente não sabe quem é que manda, é um querendo mandar mais que o outro, ou às vezes está todo mundo perdido ali, precisa de uma reestruturação para ver qual a função de cada um, que cada um exerce ali. E aí, chefe ou líder, poder ou autoridade? Nós temos duas figuras aí agora, temos duas figuras aí que você com certeza já ouviu falar, ou você presenciou em algum momento a história deles dois, e dá para a gente pensar aí, ó. Poder ou autoridade? Quem tem poder, quem tem autoridade, quem tem influência.
o que essas duas pessoas causaram no mundo, qual foi o impacto que eles causaram. Eles realmente tinham liderança? Eles influenciavam para o bem, para o mal? Então fica aí essa reflexão para você. E outros aí, ó. Vamos ver outros. Olha aí, mais 6. Olha essa imagem aqui e pense. Pense em tudo isso que a gente tem tratado até agora. Sobre liderança, sobre chefia, autoridade. 1 minuto aí para você pensar. Interessante, né? Você pensar aí na história de cada um, que todos eles influenciadores. Todos influenciadores. E influências, às vezes, desastrosas. E influências, às vezes, que marcaram uma geração, marcaram a humanidade e ficaram aí para a história. Bem interessante a gente refletir. Vamos fazer agora um paralelo entre perfil de líder e chefe. Vamos fazer um paralelo aí agora entre perfil de líder e chefe. O que o líder faz e o que o chefe faz. O líder tem paciência e o chefe tem pavio curto. O que é o pavio curto, né? É aquele que estoura assim com facilidade, né? Então explodiu. Explodiu. Gente, é interessante a gente comentar um pouquinho sobre pavio curto, porque qual o tamanho do seu pavio? Você sabe o tamanho do seu pavio? Às vezes você não sabe, né? Às vezes a gente fala que tem gente que tem pavio curto, mas na verdade ele não tem pavio curto não, o pavio dele é muito longo. Só que ele guardou isso já tem muito tempo. Então foi queimando, teve uma hora que explodiu de uma vez. Pô. Então, o que é o pavio curto? A gente pode dizer que pavio curto é aquela pessoa que é muito instantânea, né? Então, assim, acontece, ela vai, faz. Aquela pessoa que não pensa muito, não analisa muito os pensamentos, né? Então, antes de analisar a ação, antes de pensar na ação, ela foi lá e fez. O líder procura soluções. O chefe espera por soluções. Então, enquanto o líder está procurando soluções, enquanto o líder está ali junto com a equipe, organizando, conversando com os outros, o chefe está esperando. Bora, pessoal, vocês não vão fazer nada não? Tá tudo que não vão fazer nada não? O líder, ele cria. O chefe, ele tem a tendência a imitar. Então, ele não tem muito essa capacidade de criatividade. Em uma das nossas aulas, nós falamos de liderança e criatividade. Uma aula muito interessante. Vale a pena você assistir. O líder, às vezes, ele pode imitar? Pode, não tem problema ele imitar. O que ele não pode é ficar só na imitação o tempo todo. Ele não pode ficar nisso, né? Porque o líder também ele não fica nisso, porque ele não é acomodado. O líder, ele questiona. O chefe, ele aceita. Então, do jeito que vem, ele vai aceitando. O líder não. O líder ele quer questionar, porque nesse processo de questionamento é onde tem a aprendizagem, a pergunta, o diálogo. Ou o chefe, às vezes, ou ele aceita ou ele impõe, né? O líder confia nas pessoas. O chefe depende de controles. Então, o chefe ele vai sempre querer controlar. O líder ele vai sempre incentivar a questão da confiança. Eu confio em você, vai lá. O líder focaliza as pessoas, o chefe focaliza o sistema e a estrutura. Isso significa que o líder, ele não vai focalizar o sistema e a estrutura. O líder, ele focaliza o sistema e a estrutura, mas ele engloba as pessoas. Ele traz as pessoas, ele não deixa as pessoas. O chefe, às vezes, está preocupado só com o sistema e a estrutura. E esse sistema e essa organização que se preocupa apenas com o sistema e com a estrutura, trata as pessoas como produtos. Então vai ser assim, é um produto que eu tenho aqui e se esse produto estragar eu troco. Olha, está cheio de currículo ali na mesa. E assim por diante. O líder é o seu próprio comandante. O chefe é o clássico bom soldado. Quando fala de próprio comandante, fala de autogestão, automotivação. Então, o líder, ele está sempre tentando se trabalhar, né? Ser melhor. E o chefe é aquele que faz o que tem que ser feito mesmo. Vai, faz, é aquilo, é a orientação, é o que está no relatório.
é a didática que tem que ser executada. O líder treina e orienta. O chefe acha que todos já sabem o que tem que fazer. Isso é bem interessante, que muitas empresas acontece isso mesmo. O líder, que tem a visão de líder, ele chama as pessoas para si, ele reconhece o gap, ele sabe o que está faltando ali dentro daquele processo de competência e ele chama para si. Ele chama e fala, gente, vamos treinar isso. Ele indica um curso, ele manda a pessoa fazer alguma coisa, ele incentiva a pessoa a fazer algum desenvolvimento pessoal. Às vezes o líder chama só para uma conversa, para que a pessoa desabafe. E o chefe não. O chefe fala, não, pessoal, todo mundo sabe o que tem que fazer aqui, ué. Eu não sou babá de ninguém. Não sei se você já ouviu isso. Eu não sou babá de marmanjo. Cada um sabe o que tem que fazer aqui. Cada um sabe a sua responsabilidade. Não está satisfeito, pede conta e vai embora. Isso é fala de chefe. O líder respeita. O chefe, ele tem a tendência a constranger. Às vezes ele constrange com o olhar. Às vezes ele constrange com a questão de deixar o outro de lado. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Justamente por isso você está constrangendo, você não está fazendo nada. Você está anulando o outro, como se o outro não existisse. O líder não. O líder sabe que você está ali. O líder te respeita. O líder reconhece o seu valor. Mais um pouquinho aí, ó. O líder, ele respeita. O chefe constrange, nós já falamos. O líder participa. O chefe, ele manda. O líder, ele é treinador. O chefe, ele é mandante. O líder inova. O chefe só segue a rotina, é aquilo muito certinho, né? Engessado. O líder, ele é original. O chefe é uma cópia. O líder, cada líder vai ter o seu estilo, e é o estilo original. É a questão da individualidade. Ele não vai ficar tentando ser outra pessoa. Ele não vai ficar copiando. O chefe não. O chefe, ele só vai fazer aquilo que o dono manda. Então o dono falou, ele quer ser uma cópia do dono. Então o dono disse, ele repete da mesma forma. O líder não. O líder, às vezes ele está numa reunião estratégica e aí o dono está muito estressado, o diretor-geral muito estressado, e ele fala, vai lá e fale com a equipe que tem que ser dessa forma. O líder, ele vai medir isso, ele vai filtrar isso e ele vai chegar na equipe, ele vai falar de uma maneira mais agradável. O chefe não, ele vai falar, eu ouvi lá em cima, recebi uma bronca, e vocês também. Ele devolve na mesma estrutura, na mesma forma. Isso é o que a gente chama de deslocamento, né, gente? A gente já falou sobre isso aqui. O líder, ele desenvolve, né, por meio de treinamento e desenvolvimento. O chefe mantém. Então o chefe não está muito preocupado com isso, então ele deixa do jeito que está ali. O líder é ele mesmo. O chefe é um boneco. Então, o chefe, às vezes, só faz aquilo também que manda para ele fazer. O líder não. O líder é ele mesmo. Ele vai se desenvolvendo, ele vai deixando claro quem ele é, ele vai deixando os outros tranquilos com a pessoa dele. O líder faz a coisa certa. O chefe faz a coisa que dizem para ele fazer. Então, alguns chefes, ele só vai seguir realmente o relatório, ele vai seguir realmente a rotina da empresa, mas ele não vai querer fazer outra coisa, principalmente se ele for um chefe desinteressado. O líder desenvolve as pessoas. O chefe exige que a pessoa esteja pronta. Fala, por que você não fez ainda? Por que você não se desenvolveu ainda? Você não sabe que você tem que fazer isso? Você não já aprendeu que tem que fazer isso? O que está acontecendo? O líder quer desafios. Tem muito líder que gosta de ser desafiado, né? Ele gosta disso e ele se sente muito feliz quando ele consegue, né? Quando ele alcança. O chefe quer estabilidade e segurança. Ou seja, quem mexeu no meu queijo, né? Tem um livro muito interessante sobre isso, né? Quem mexeu no meu queijo? Então ele fica ali, ó, segurando. Segura, segura. Mais um pouco aí. O líder é um facilitador. O chefe é uma autoridade. O líder, ele vai dizer nós vamos, nós fizemos, nós estamos aqui, a equipe conseguiu, olha, os colaboradores. Então o líder, ele não tem dificuldade com isso, ele gosta de falar que a equipe conseguiu, que nós conseguimos, que foi maravilhoso isso. O chefe não, o chefe fala, eu fiz, eu liderei, eu conduzi. E ele traz muito para ele, né? Então essa questão de status, e como eu já falei, chefes e líderes que falam muito isso, eu, são pessoas inseguras. Por mais que ele diga que ele é seguro, são pessoas inseguras, têm medo de perder, têm medo de demonstrar a fraqueza. O líder, ele comunica,
O chefe ele faz mistério, então ele deixa ali no ar, né? Não, é só comigo, a informação é privilegiada. Então o chefe ele quer deter a informação, né? Aquela informação privilegiada. O líder, ele corrige, o chefe ele ofende. Então quando ele vai falar, ele ofende, ele não tem tato com as pessoas. O líder ele acompanha, o chefe fiscaliza. Gente, é horrível trabalhar em lugares assim. Eu já trabalhei em lugares assim, eu não sei se você já trabalhou. Mas é horrível você estar trabalhando e você tem a impressão que você está numa espécie de Big Brother. Que toda hora tem alguém te olhando assim, o que você está fazendo, você não pode fazer nada. Se você quer fazer alguma coisa, está fazendo o quê? Por que você está fazendo isso aí? Por que você fez esse relatório dessa forma? Por que você fez? É toda hora por quê? O líder não, o líder ele está ali para acompanhar, para ajudar. Está precisando de alguma coisa? E aí o liderado ele se sente confortável com isso. Não significa que não tem que ser fiscalizado. Dependendo de alguns ambientes, tem que ter fiscalização sim. Mas às vezes é muito opressor esse tipo de coisa. O líder ele delega. O chefe ele centraliza, toma para si, né? O líder conversa. O chefe ele grita. Ele fala alto, né? O líder dá feedback. O chefe não dá feedback. Feedback é retorno, né? Conversa é retorno. E nós falamos da forma adequada de se dar feedback. Então, feedback, para a gente lembrar aqui, sempre é bom, né? A gente lembrar essa questão de feedback. Feedback é o quê, gente? Positivo, negativo, positivo. Eu dou um elogio, dou uma sugestão, depois eu fecho com um elogio. Então, o feedback a gente tem que deixar ele mais tranquilo possível, para não constranger, né? Para não deixar a pessoa ruim, e aí você dá uma sugestão ali. O líder elogia, e elogio faz bem. Elogio faz muito bem. O chefe ignora. Você não está fazendo mais que sua obrigação. Problema seu. Está fazendo mais que sua obrigação. O líder, ele elogia. O líder orienta. O chefe, ele dá ordens. O líder, ele entusiasma. O chefe amedronta. Então, é muito bom quando você tem um líder que ele te entusiasma, que ele te joga para frente, que ele te levanta, né? Agora, aquele que te deixa com medo, chegou, gente, chegou. Igual o diabo veste Prada, né? Chegou. E aí está causando medo ali. E aí nós temos a liderança pelo exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre liderança pelo exemplo. O exemplo, pessoal, vem sempre de cima para baixo. Por exemplo, é o pai quem dá exemplo aos filhos, o professor aos alunos, os chefes aos subordinados. Todo líder perde a sua individualidade e se torna um modelo, uma referência. É engraçado isso, né? A gente falar que o líder, ele perde a sua individualidade, né? Quando fala isso é porque é o seguinte, uma vez que você é líder, você está à frente. Uma vez que você está à frente, você sim é um exemplo. Você tomou a palavra, você é um exemplo. E a palavra, o discurso, ele tem muito poder. Tem muitas pessoas aí, como nós já vimos nessa aula, tem muitas pessoas aí que tomaram a palavra, o momento da palavra, o momento do discurso e fez coisas horríveis. Porque realmente quem tem o poder da palavra, porque as pessoas pararam para te ouvir. As pessoas estão ali para te ouvir, estão prestando atenção. Então, essa palavra, esse conhecimento, está gerando muitas coisas em quem está ouvindo. Tem um autor, se você for uma pessoa que gosta de ser desafiado, se você ainda não leu e quiser ser desafiado, tem uma leitura aí bem interessante que você pode estudar um pouquinho. É Michel Foucault, Análise do Discurso. E ele vai falar muito sobre isso. Tem uma dissertação, eu não lembro agora se é uma dissertação ou é uma tese, que se chama Felicidade Engarrafada. O consumo de bebidas alcoólicas nas músicas sertanejas, da Mariana Lioto. Então, essa foi uma dissertação, uma tese, não me lembro bem, que saiu até no G1, foi uma reportagem que saiu no G1, que ela pegou, essa estudiosa na área de linguagem e tudo mais, ela fez um estudo em muitas músicas sertanejas e viu
o consumo de bebidas alcoólicas na música sertaneja e como que isso influenciava os jovens. E eu achei extraordinário porque ela trouxe para dentro dessa matéria, ou dentro desse trabalho, um autor francês que ele fala justamente do poder do discurso. Será realmente que eu estou bebendo porque eu gosto de beber? Será que eu estou saindo com os meus amigos porque eu gosto de sair? Ou será que eu estou fazendo isso porque eu estou influenciado por um discurso? Que às vezes é um discurso que até me faz mal e eu não tenho consciência disso. Então é bem interessante mesmo. Felicidade Engarrafada, que vai falar sobre o poder do discurso. E eu estou falando aqui nesse momento, é interessante eu abrir essa aspas aqui, eu não estou falando nem que é certo, nem que é errado, mas é um estudo que fala sobre essa questão de você fazer porque você quer, porque você gosta. Então assim, se eu quiser sair com os meus amigos e eu vou ali tomar um chopp, comer uma carne de sol com queijo, alguma coisa assim, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo porque eu gosto, eu estou fazendo porque é agradável, eu estou fazendo porque eu estou querendo me divertir. Tranquilo. Agora, diferente de você ir influenciado por um discurso, por uma palavra, por algo que te convenceu. E isso em todos os âmbitos, viu? Quando a gente fala de discurso, quando a gente fala de exemplo, você pode pegar isso para todos os âmbitos e perceber o que está acontecendo em alguns grupos, com algumas pessoas que estão sendo influenciadas aí pelo discurso ou pelo exemplo. Então, quando o líder perde a sua individualidade, é isso. Porque ele passa a ser uma pessoa que está aparente, que está no foco. E o líder, sim, tem que ter responsabilidade pela sua fala e por aquilo que ele faz. Próximo aí vamos falar dos 10 atributos do líder. Vamos falar aí dos 10 atributos do líder. Primeira, uma visão positiva da realidade. Então o líder, ele tende a ter uma visão positiva da realidade. Não significa que ele não vai ver riscos. Ele vê o risco, ele sabe que está ruim, ele vê a onda, ele vê a tempestade, mas ele fala, não, gente, a gente vai passar por essa. Nós vamos passar, nós já passamos por outras, vamos passar por essa também. Ele não dá uma de doido, entendeu? Esse líder que dá uma de doido não está legal. Por exemplo, a tempestade está vindo, está chovendo, ele está falando que não está chovendo, que está fazendo sol. Como assim? Não, está chovendo. Só que não vou ficar aqui reclamando, eu vou arrumar alguma coisa para sair dessa situação. O líder, ele tem objetivos claros, bem definidos. Ele tem um trabalho com a comunicação. E comunicação, vale a gente lembrar que comunicação é emissor, receptor e uma mensagem. Comunicação é aquilo que o outro entende, não é aquilo que eu falo necessariamente. E eu tenho que tomar cuidado com as barreiras da comunicação, que são bloqueio, filtragem e ruído. E aí eu já entro no terceiro, que é o grande poder de comunicação. Quarto, empatia, se colocar no lugar do outro. Lembrando que o problema sempre é do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu não me coloco no lugar do outro pensando na minha história de vida. Porque é muito fácil. Eu falar, se eu fosse você, eu faria isso, mas eu não sou você. Eu não tenho a história de vida que você tem, eu não moro onde você mora, eu não trabalho onde você trabalha, eu não ganho o que você ganha. E aí eu tenho que entender isso, eu tenho que me colocar exatamente no lugar da pessoa, pensando, se eu estivesse naquela situação, se eu tivesse aquele chefe, se eu estivesse naquela empresa, se eu estivesse com aquele problema na família, o que eu faria naquela situação? Isso é muito difícil, tá, gente? Muito se fala de empatia, mas é muito difícil. E sempre lembrar que o problema é do outro, eu não posso ser esponja. Quando eu estou com você, eu estou com você. Mas eu vou aqui te ajudar a sair dessa situação, mas o problema não é meu. Isso parece ser um pouco chato de falar, mas é necessário que se fale, tá? É um remédio ruim, é um remédio amargo, mas é isso mesmo. O meu problema, eu tenho que ter consciência que eu tenho o problema e o problema é meu. E eu quero ajuda para resolver. Eu não posso pegar o meu problema e jogar sobre os outros. Quinto, saber a diferença entre delegar e abdicar. Então, eu tenho que saber a diferença em relação a isso. O que é delegar? O que é passar uma tarefa? O que é conduzir? O que é dividir essa tarefa? Eu tenho que saber isso e sempre estar atento no que está acontecendo ali na empresa. Eu não posso deixar simplesmente correr solto. Sexto, domínio dos detalhes. Então eu tenho que estar atento ao que está acontecendo. Eu não posso deixar a coisa correr solta e não olhar. Sétimo, perseverança. O líder não desiste facilmente.
e termina as coisas que começa. Então, o líder, ele tem que ser sim perseverante, ir até o fim, fazer o que tem que ser feito e não desistir com tanta facilidade. 8º, disposição para assumir responsabilidades. Então, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que saber o que eu faço, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber que se eu errei, eu tenho que assumir esse erro, que se eu acertei, eu também assumo que eu acertei sem muitas dificuldades. 9, faz mais do que as pessoas esperam, ou seja, o líder, ele supera a expectativa, ele vai além, ele oferece aquilo que o outro quer, porque ele tem uma visão. Como ele tem uma visão ampla, ele vai além. E o 10º, lealdade e justiça com seus liderados. A gente sabe que por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir ser justo 100%, tá? Justo 100%, leal 100%, honesto 100%. E às vezes, a gente que trabalha com comportamento humano, às vezes a gente se pega com esse senso de justiça tão forte que até atrapalha a nossa condução e o nosso trabalho. E a gente tem que pensar o seguinte: eu vou tentar ser justo na minha medida, mas tem momentos que você não vai conseguir ser 100% justo, falar, não, eu sou 100% justo. Porque se você ficar assim, você vai ter às vezes um peso muito grande a ser carregado. Porque às vezes o seu senso de justiça ele é tão alto que você não consegue atingir. Você não consegue atingir esse senso de justiça. O que eu digo para pessoas assim? Falar o seguinte: olha, o que você tem que fazer é não prejudicar o outro. Não prejudique o outro, não prejudique você, não prejudique a empresa e não saia da lei. Ou seja, você não vai fazer coisas que são ilegais ou que não é ético naquele ambiente que você está. Mas ficar com esse senso de justiça, às vezes querer dividir, sabe aquela história assim de prestar atenção no cisco? Prestar atenção no cisco, fazer as medidas assim, eu vou medir aqui o cominho, eu vou pesar aqui o suficiente. Então, coloca assim, é uma xícara de chá, é uma colher, é uma colher de chá, e aí você tem que medir exatamente aquilo. Isso é muito pesado, viu, gente? O perfeccionista, ele tem a tendência de fazer isso, tá? O perfeccionista, principalmente os perfis aí rígidos, ele tem a tendência de fazer isso. Isso é muito pesado para você, para quem faz, e é pesado para quem você está conduzindo. Porque às vezes tem um senso de justiça tão forte que não consegue levar e quer passar para o outro e o outro também não consegue. É uma carga muito pesada. Não estou falando para você que você também tem que entrar para o outro lado. Que aí tem um pessoal que entra, não, está todo mundo fazendo, vamos fazer também, é assim mesmo, ninguém consegue ser justo mesmo não. Não existe nenhum justo, não existe nenhum sequer, não existe quem busque a Deus. Não é bem por aí. Não é bem por aí, porque senão você vai entrar em outro meio, como eu já ouvi em alguns lugares, que fala bem assim, a gente busca aqui a brechinha da lei. Não é assim também, tá? Também não é assim. É a gente procurar se equilibrar aí e tentar ser confortável, tanto para você como para o outro. Porque senão, daqui a pouco, a sua equipe pode falar para você assim, poxa, você é até gente boa, mas a gente não consegue te seguir, porque isso aí é muito pesado para nós. Então, esses são os 10 aí que a gente se propôs. E as causas do fracasso na liderança. Vamos ver algumas causas do fracasso na liderança. Olha, a primeira, a incapacidade de organizar detalhes. Ou seja, é muito desorganizado. Tem gente que realmente não tem perfil para isso. E é o que eu tenho falado, tem que pedir ajuda. Segundo, a falta de disposição do líder em fazer aquilo que ele próprio pede para os outros fazerem. Então, às vezes eu peço para você fazer uma coisa, mas às vezes eu não faço isso. É aquela história, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não dá certo em liderança, tá? Falta de bom senso. Bom senso cabe em todos os lugares, tá? O medo da competição dos outros é aquilo que a gente tem falado aqui de insegurança. Eu fico com medo. Parece que eu estou sempre numa competição, né? Isso é horrível, né? Tem alguns perfis que também são isso. O rígido também é um deles que é voltado para isso. Parece que eu estou sempre numa competição. Eu sempre quero ser melhor que você. Eu quero ser melhor que ele, melhor que o outro, melhor que o outro. E eu vou repetir. Você tem que ser melhor que você mesmo. Você é o seu padrão de comparação.
Você vai olhar o que você tem, o que você pode melhorar olhando para você. Se a gente tem um olhar para fora, a gente tem a tendência a baixa autoestima, a gente tem a tendência à frustração e infelicidade. Quando eu olho para mim, às vezes eu fico mais grato por aquilo que eu tenho e consigo me resolver e consigo ser uma pessoa melhor. Quinto, a ausência de pensamento criativo. Então, às vezes, o líder não tem ausência de pensamento criativo. A síndrome do eu, né? Louvado seja eu, exaltado seja o meu nome, ou seja, eu não preciso de ninguém. O excesso de licenciamento, né? Então tem que ter muito excesso, né? É um senso, né, de licenciamento muito grande, e aí toda hora tem que ficar ali com aquele senso, com aquele perfeccionismo, e aí não dá certo. A deslealdade. É muito cuidado com isso, né? Ser desleal. Você, principalmente quando você se compromete com alguém, e tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Olha, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. É melhor não votar do que fazer um voto e você não cumprir. Então tem muita gente que já tem o hábito de fazer isso, né? Gerou um hábito mesmo. Ai, olha só, eu vou fazer isso para você. Olha, eu vou fazer isso. Olha, quando eu lembrar de você e isso, tal dia, olha, mês que vem, daqui um ano, olha, me espera. Cuidado, tá? Cuidado, daqui a pouco você está criando um perfil aí que ninguém acredita mais na sua palavra. E às vezes você fala que vai fazer, não faz, é desleal com o outro. E aí fica uma situação muito complicada. Nono, a ênfase demasiada na autoridade, né? Eu sou o seu líder, eu sou o seu líder. Não precisa, quem é líder não precisa ficar falando que é. Se você precisa ficar falando que é líder, você está com algum problema aí, porque senão precisa. E a valorização da titularidade, que está dentro disso, né? Olha, eu sou isso, eu tenho tantos cursos, eu tenho tantos isso, eu tenho tantos aquilo, não sei o que, não precisa, tá? Não precisa disso. As pessoas vão te conhecer por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está falando. Isso não significa que em uma hora ou outra você não pode falar de alguma experiência que é interessante, mas não precisa ficar todo o tempo falando isso. A falta de compreensão dos efeitos negativos de um ambiente negativo. Então tem que ter uma visão holística, você tem que olhar tudo. Vamos falar agora de uns tipos de liderança. Temos aí a liderança pessoal. É aquela liderança que trabalha nos pequenos grupos, né? Uma liderança direta. É aquela liderança que um indivíduo exerce sobre o outro. Nós temos a liderança de organização, liderança realizada através de uma cúpula ou conselho, que determina as ações que deverão ser implementadas em uma ou mais empresas do grupo. Então tem a liderança pessoal, que é a do grupo, e tem a liderança da organização. Tipos de líder. Vamos ver alguns aqui. Nós temos o expert. Qual é o expert? É o líder que sabe tudo, né? Este líder é a pessoa que sabe tudo sobre a sua área ou sobre aquele assunto. É o bambambam, é o melhor, é o ilustre, é o famoso. Ele já estudou muito e continua se atualizando para acompanhar as novas tecnologias e tendências. É uma pessoa bastante técnica, o que leva a desenvolver também o seu lado racional. Então o expert é aquele que sabe tudo, né? Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Eu sei, ele sempre tem uma história para contar, ele sempre tem alguma coisa para dizer. É até interessante que ele saiba mesmo, mas às vezes esse tipo de comportamento é um comportamento que deixa o ambiente um pouco pesado. Tem equipe que não vai gostar disso. Quando precisar daquele conhecimento, você vai trazer naquele momento, mas ficar toda hora rasgando o currículo não é interessante. Tem habilidade técnica? Tem, mas às vezes fica muito racional e não leva em consideração o outro. Temos o realizador. O próximo aí é o realizador. É quem realiza, faz acontecer, dá forma a uma ideia, a um projeto. Sabe como transformar o abstrato em concreto. Tem poder de realização porque desenvolveu a capacidade de manter o foco na estratégia da empresa. Então esse é o realizador, né? Tem um perfil aí de caráter que é o rígido também, ele gosta muito de fazer as coisas. O rígido e o masoquista, eles gostam muito de fazer isso. O masoquista, mais uma vez falando para vocês, não tem nada, não é relacionado com a questão dos comportamentos lá, da questão da psicologia, não é isso, tá? É um traço de caráter que é aquela pessoa que gosta de fazer, muito técnica, gosta de seguir normas, gosta de realizar. E o rígido também, é essa pessoa que gosta de fazer. Abrir um parênteses rapidinho aqui.
Tem pessoas que falam bem assim: eu sou muito procrastinador. Eu deixo para fazer depois, eu deixo para fazer depois. Às vezes você não é procrastinador. O que você faz é mudar de tarefa. Porque tem gente que não consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo, ficar sempre fazendo a mesma coisa, aí ele larga aquilo ali, vai fazer outra coisa, daqui vai fazer outra, e vai fazer outra, daqui a pouco volta para fazer aquilo. Isso é um perfil, ele gosta de fazer várias coisas, ou de mudar de uma coisa para outra. Não significa que ele é procrastinador, ou que ele é preguiçoso, não, é porque realmente ele desmotiva com muita facilidade quando ele está fazendo uma tarefa só. Isso é um perfil. O diplomata. O líder diplomata é aquele que usa o bom senso, procura chegar num consenso, avalia todos os lados de uma situação, procura evitar perdas e danos, tem um temperamento equilibrado. O líder diplomata evita choques com chefes, com os subordinados, normalmente é controlador e segue os protocolos, os procedimentos da empresa. Então o diplomata é aquele articulador, né? Ele sempre vai querer chegar num consenso ali, sempre vai querer conversar e trazer as pessoas para junto dele e para junto da empresa. O próximo é o individualista. Seria uma pessoa que só pensa nela mesma. O líder individualista está comprometido e muito comprometido, sabe com quem? Com ele mesmo, é claro, né? Esse é o individualista. Tudo que ele vai fazer pensando nele. Nós temos um perfil aí, que é um perfil que anda muito nesse caminho, que é de manipulador. Então, até a questão das emoções, às vezes ele fala que está triste, ele fala que está magoado, mas na verdade ele não está. Ele está preocupado com ele, está preocupado que ele vai perder aquela pessoa. Então ele procura fazer isso, ou seja, está sempre preocupado só com ele. Esse é o individualista. E nós temos aqui o oportunista. Vamos ver o oportunista. O oportunista é o tipo de líder que leva vantagem em tudo, é uma pessoa centralizadora. Tem necessidade de saber de tudo para assim poder controlar tudo. Se for necessário para manter controle da situação, ele vai manipular situações e pessoas. É uma pessoa egocêntrica, pois se considera o centro da empresa do grupo. O oportunista ele é bem parecido com o individualista, eles andam juntos, né? Só que o oportunista, ele tem uma visão mais ampla, ele fica toda hora observando, o que eu posso ganhar aqui? O que eu posso ganhar aqui? E ele está sempre querendo tirar vantagem. O estrategista, nós temos aí, tem grande poder de análise, procura sempre estudar as situações e avaliar os ganhos e as perdas antes da tomada de decisão. Então, o estrategista tem uma visão ampliada do negócio para poder traçar sua estratégia de ação. Ele costuma orientar a equipe no ambiente de mudanças constantes de acordo com as suas estratégias. Então, esse aqui é o estrategista. Então, o estrategista ele vai ter grande poder de análise, ele vai estudar as situações, ele vai avaliar os ganhos, as perdas, antes da tomada de decisão. O estrategista tem uma visão ampla, né? Ele tem aquela visão ampla, aquela visão holística, né? Então, ele consegue realmente traçar as suas metas ali. E nós temos o alquimista. O que o alquimista faz? Ele tem uma forte característica de transformação, busca soluções não usuais, sabe lidar com vários problemas ao mesmo tempo, consegue atuar em todos os pontos da empresa, não apenas nos mais importantes ou significativos. É uma pessoa visionária, que consegue vislumbrar o futuro e fazer uma projeção dos resultados. É engraçado falar do alquimista, né? O alquimista, ele consegue ter essa visão, assim, né? Já consegue, antes que aconteça, ele já sabe o que vai acontecer, né? E ele consegue atuar em todos os pontos da empresa. Aquela visão de águia. Esse é o alquimista. Então, pessoal, nós falamos aí bastante hoje, né? E para terminar a nossa aula, tem aqui uma frase bem interessante. Haja o que houver amanhã, me prometa uma coisa, que continuará sendo quem é. Não um soldado perfeito, mas um bom homem. Quem falou isso? Capitão América. Obrigado, meu prezado aluno, por ter ficado comigo até aqui e eu te espero na próxima aula. Um abraço.